Muito bem, então estamos aqui dando continuidade aos nossos comentários ao livro A Vida Intelectual. Eu acho que você já deve ter percebido qual que é a intenção, né, desses comentários. Não é auxiliar as pessoas a passarem em concurso público, não é auxiliar você a passar na prova da faculdade, não é essa a ideia de modo nenhum. A ideia aqui é auxiliar aquelas pessoas que não se contentam com o ensino que vem recebendo ou que receberam, enfim, nos colégios, nas faculdades, e querem buscar por si só um ensino autoconduzido, né? um autodidatismo, né? Ainda que seja em grupos de estudo que você monte aí, enfim, na sua cidade, no seu bairro, né? A ideia é essa, é ajudar você a se orientar nos estudos que você mesmo vai conduzir. E aí a liberdade é a palavra-chave. Não há ninguém te obrigando a aprender e, embora isso seja a essência de todo aprendizado, há também alguns perigos no excesso de liberdade que um estudo autodidata pode proporcionar, né? Então, muito bem. Estamos hoje aqui comentando o capítulo 6º, chamado O Espírito do Trabalho. E vamos falar especificamente de dois itens. Os dois itens iniciais que se referem ao fervor da pesquisa e à concentração. Fervor da pesquisa. É essencial que você consiga manter durante os seus estudos aquela empolgação, aquele interesse máximo pelos assuntos aos quais você se dedica. A nossa alma não envelhece. A alma tem a capacidade de se manter como uma criança curiosa para sempre, né? A alma, enfim, ela tem um potencial, mas nem sempre acontece isso, né? Vocês devem conhecer pessoas de 20 anos que já são intelectualmente cansadas, intelectualmente derrotadas e pretensamente formadas, né? Ou seja, a pessoa ela acha que ela já aprendeu tudo que tinha que aprender e começa então a tentar ensinar ao mundo aquilo que aprendeu, né? Chega a ser ridículo isso, mas é sinal de uma cristalização precoce do seu espírito, né? Enfim, a alma tem a capacidade de se manter interessada e ativa sempre e em todo lugar. E é isso que o autor tenta estimular aqui, um pouco como naqueles sonetos gêmeos de Augusto Meyer. São versos que se passam na velhice do poeta, né, do eu lírico, e ele está olhando para a sua vida e fala que então ele se sente satisfeito por ter sido poroso a tudo, alma aberta às auroras que hão de nascer. Então é um pouco essa a ideia, você se manter aberto às questões que surgem na sua alma e sempre tentar solucionar essas questões. Ainda que não encontre a resposta exata, apropriada àquela questão, nem sempre uma questão tem uma resposta única, o importante é que você não deixe aquela questão morrer quando ela surgir, porque, como o próprio autor diz, a verdade, talvez ela é aquele negócio do cavalo que passa selado uma vez só na vida, né? Às vezes ela passa próximo de você, a chance de você apreender aquele conteúdo passa e você perdeu a oportunidade e aquilo só vai voltar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, se é que vai voltar, né? Então, a orientação aqui é manter o seu espírito curioso, sempre e sempre aberto a buscar o conhecimento que vai preencher aquela lacuna que você então percebeu no seu espírito, né? E aqui, nossos grandes inimigos são a preguiça e a indolência. Nós somos muito preguiçosos em geral, não é isso? Surgem em nossa alma algumas questões interessantes, mas o dia a dia, a roda viva vem, né? E nos afasta, nos leva para muito longe daquelas questões e nós então sempre estamos aí matutando elas, mas nunca indo realmente com toda a vontade atrás de buscar as respostas, né? O professor Olavo de Carvalho costuma dizer que, e ele tem muita experiência na pedagogia, em ensinar e em aprender, né? Ele fala que as pessoas que aprendem mais, as pessoas mais sábias, nem sempre são aquelas mais inteligentes, entre aspas, mas são aquelas pessoas que conseguem e conseguiram manter vivo por mais tempo o seu interesse
por um assunto, por uma questão. Então é perseverar nas questões, mantê-las sempre vivas, como nós temos dito aqui ao longo destes vídeos. Um outro problema muito comum é você se contentar com pouco, né? Você então começa a estudar, compra os livros, prepara a sua mesa, está ali com as questões latentes, né? Querendo buscar respostas, e quando vem a primeira intuição, o primeiro indício de solução, você então se contenta como uma criança que ganhou um pirulito, né? E logo esquece de estudar, esquece de se aprofundar naquela questão, enfim, deixa passar a oportunidade. Na verdade, o vocacionado, né, o intelectual vocacionado, é aquele que não para nas primeiras respostas. As descobertas são sempre um novo ponto de partida, é um treinamento para ele conseguir seguir adiante e enfrentar novas batalhas, né? Enfim, ele não se contenta com pouco, até porque ele quer cavar cada vez mais profundamente para, como diz o autor, extrair da terra as suas riquezas, né? Quem está plantando, enfim, uma árvore, não uma semente de uma árvore, de uma planta, não se contenta em colocá-la na superfície. Deve-se cavar suficientemente profundo para que aquela semente consiga extrair da terra os seus nutrientes. Essa é a vocação do intelectual. Sempre cavar mais e buscar mais profundamente e não se contentar com a superficialidade. Hoje em dia é muito comum, a gente vê aí nas redes sociais os intelectuais da superfície, né? O sujeito nunca leu um livro, mas ele conhece muitos livros, ele sabe falar superficialmente dos assuntos e fica aí pagando de intelectual, né? Isso aí é prejudicial para a alma dele, ele está criando uma máscara falsa, e na verdade ele não tem vontade de se aprofundar nas questões e nem sabe como faz, né? Então é até por isso que estamos aqui comentando este livro, porque pode auxiliar essas pessoas a converter o seu coração em direção a uma vida de estudos mais séria. Muito bem, o segundo tópico deste capítulo 6 é aquele em que o autor fala da concentração. Bom, todo mundo sabe, uma alma dispersa não consegue trabalhar, não consegue ter frutos, né? Então a ideia aqui é muito simples. Você deve concentrar os seus esforços naquilo que você está fazendo. O autor fala que é até possível que você mantenha focos de estudo paralelos ou mantenha ações paralelas ao longo do seu dia, ao longo da semana, enfim, ao longo da sua vida. Mas o importante é que quando você se dedicar a um tema ou a uma ação determinada, você se concentre e não se disperse. Então mantenha sim ações paralelas, interesses paralelos, mas sempre lembrando de, quando você estiver diante de um assunto ou diante de uma ação, não se disperse, cave profundamente aonde você está. Na verdade, a concentração é um sinal de que você está presente, de que você é de que você tem unidade e de que você não está fragmentado, né? Então, quem tem unidade, quem é né? Quem busca a unidade e a coerência é aquele que busca a concentração. E só consegue se concentrar aquele que vislumbrou em si essa unidade. A multiplicidade aqui não ajuda em nada, porque não lhe dá a sua própria imagem, né? A multiplicidade seriam como cacos de um espelho quebrado, em que você não vê a própria imagem. Então, buscando a concentração, buscando estar presente naquilo que você está fazendo, você está estimulando a criar uma imagem única de você próprio. Agora, essa imagem não pode ser criada sem uma referência. Por isso, a todo momento, o autor vem insistindo na necessidade de que você, na sua vida de estudos, também tenha uma vida de oração, que você sempre tenha referências, né, maiores que você. E as referências maiores que você, em geral, estão no contexto de uma religião, né? Bom, então, em resumo, as lições de hoje são basicamente duas. Tentemos manter viva em nós a chama do interesse, a chama da curiosidade intelectual
e não deixemos que essa chama se apague facilmente, né? E em segundo lugar, não nos dispersemos muito. Tentemos nos concentrar naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos estudando. Enfim, tentemos estar presentes de corpo e alma naquilo que fazemos.